Por que que o crente não pode beber se o apóstolo Paulo instruiu Timóteo a tomar um pouco de vinho? Eu quero falar sobre isso nesse vídeo e essa passagem se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, algumas pessoas usam esse texto para dizer que o crente pode beber, o crente deve beber, porque foi o apóstolo Paulo que instruiu, o próprio apóstolo Paulo instruiu Timóteo a estar bebendo. Realmente, o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo aqui a tomar um pouco de vinho. Ele diz: Timóteo, não tome apenas água, mas tome também um pouco de vinho. E aí nós vemos o motivo por que ele está instruindo Timóteo a tomar vinho. Ele vai dizer que é por conta do seu estômago, das suas frequentes enfermidades. Então, por conta da tua enfermidade, por conta do teu estômago, você deve tomar também vinho, não tome somente água. Então, nós precisamos aprender aqui duas coisas. Vamos aprender duas coisas. Primeiro, é que a Bíblia ela vai fazer distinção entre vinho e bebida forte. Entre o vinho e bebida forte, a Bíblia ela vai fazer distinção. Nós vamos ver lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 15, Ana vai responder para Eli e dizer o seguinte: Eli achava que Ana estava embriagada e Ana responde para Eli o seguinte, 1 Samuel capítulo 1, versículo 15: eu não tomei nem vinho e nem bebida forte. Então você vê aí uma distinção entre o vinho e a bebida forte. O que ela estava dizendo na verdade eu não tomei nem vinho, quanto mais bebida forte. Nós às vezes usamos essa expressão aqui, né? Mas eu não fiz nem isso, quanto mais isso. Eu não tomei nem vinho, quanto mais bebida forte. Então há uma distinção entre vinho e bebida forte. O vinho daquela época do qual ela estava se referindo é o próprio suco da uva, porque tinha o suco da uva e tinha a bebida forte, que era quando esse suco era fermentado. Eu estou usando esse nome, suco de uva, porque dependendo do local, do tempo, às vezes a gente costuma dar nomes diferentes às coisas. Por exemplo, o caldo de cana, aqui no Piauí ele é conhecido como caldo de cana. No Maranhão é garapa de cana. Em outro local é conhecido como o suco de cana. Então, tem o suco de uva e também a bebida forte, que é o suco da uva fermentado, já fermentado, que acaba sendo ali a bebida forte, o suco da uva fermentada. Então o que ela estava dizendo? Eu não tomei nem o suco, quanto mais a bebida forte. A outra coisa que nós precisamos entender é que quando nós estamos doentes, os nossos pais, eles nos instruem o seguinte: ele diz assim, tome bastante líquido. Quando nós estamos com alguma enfermidade, nós somos instruídos a tomar bastante líquido. E o que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo Timóteo, eu sei que você está enfermo, eu sei que tu tem problema no estômago. Meu irmão, você precisa tomar bastante líquido. Olha, não tome somente água, mas você deve tomar também um pouco de vinho. Esse vinho do qual ele estava falando não era bebida forte, mas o suco da uva. Tome não somente o vinho, mas tome o suco da uva. Tome aí também bastante líquido. Tome bastante líquido por conta da sua enfermidade e por conta do seu problema no estômago aí. Então a resposta certa, irmãos, é exatamente isso. Paulo não estava instruindo Timóteo a tomar bebida forte para ele se embriagar. Paulo estava instruindo Timóteo a tomar bastante líquido. E esse líquido era exatamente o suco de uva,
que eles também davam o nome de vinho, tá bom? Essa é a explicação, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.